Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, meu querido e minha querida. Quero aqui apresentar um pastor que tem feito um trabalho, como todos vocês, e aí, lá no estado do Rio de Janeiro, nós somos conectados por uma ovelha da igreja dele. Ele deu uma mentoria para nós abençoadíssima. E a partir daquele dia eu virei teu fã, meu amigo. Você acredita? Foi automático o negócio lá. Então eu quero chamar aqui o pastor Josué Valando Júnior. Uma salva de palmas a Deus pela vida dele. É o pastor da igreja Batista Atitude no Rio de Janeiro, um ministério, tem feito um trabalho relevante. Tem um programa às 10 horas da manhã na Rede TV, é isso? Chama Atitude, Tempo de Atitude. Então, Rede TV, 10h30 da manhã, sábado, né? Sábado, 10h30 da manhã, Rede TV, Tempo de Atitude, pastor Josué Valando Júnior. Pastor, God bless you. Com bênção em inglês, agora que fiquei internacional mesmo, né, gente? Meu pastor querido, muito obrigado pelas palavras generosas. Eu estou lembrando aqui de um pregador que antes de assumir o púlpito, falaram um monte de coisa boa dele, sabe? Elogiaram demais, elogiaram demais. Aí ele assumiu o púlpito e falou assim: Senhor, perdoa esse pastor que falou esse negócio todo de mim. Aí depois ele falou assim: e Senhor, me perdoa porque eu gostei. Eu estou aqui desse jeito. A generosidade dos irmãos é muito grande e as palavras são extremamente desafiadoras, porque elas vêm com tanta generosidade que nos trazem mais para compromisso do que propriamente para vaidade. Traz para responsabilidade. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse primeiro encontro, né? Já tem um encontro de pastores, né? Na região, mas hoje vamos ter o Rescue Connection, né? E eu estou muito grato a Deus. Vou entrar para a história. É o primeiro encontro, né? Entrei para a história. Então, eu quero agradecer muito a Deus. Quero agradecer também ao apóstolo Gilson, né? Por nos receber aqui de forma tão generosa. E meus irmãos, estão aqui as pessoas que Deus queria tratar para algo maior. É isso que você precisa botar na sua cabeça nesse momento. Estamos aqui nós, que o Senhor designou para alguma coisa relevante, potencial, exponencial, a partir desse encontro. Eu estou acompanhado ali de uma ovelha muito querida, é um membro da igreja muito ativo, muito responsável, muito fiel a Deus, que é o Luizinho. Fica de pé, Luizinho. Ele, tira a máscara, o pessoal vê seu rosto. Isso, aí pronto, é rapidinho. Isso, esse é o Luiz. O Luiz, ele tem uma plataforma de gestão de igreja chamada Atos 6, que faz a gestão da nossa igreja. E é extremamente eficaz a plataforma dele. E ele também tem um sistema de controle de eventos. Então, todo evento da nossa igreja e de muitas igrejas no Brasil inteiro são controlados pelo e-inscrição. As pessoas vão na internet, fazem a inscrição, ele repassa o dinheiro, faz os relatórios mais variados. Então ele não me pediu para fazer essa propaganda não, mas eu decidi fazer, Luizinho, que você merece, tá? E os pastores aqui que quiserem usar sua plataforma serão muito abençoados, né? Gente, deixa eu botar uma aguinha aqui. Final de ano a vozinha da gente vai ficando meio baleada, né? Meio baleada. Eu dei uma descansada de uns 5 dias aí, semana retrasada, mas não foi suficiente não. Então, vai chegando no final do ano, a gente vai ficando assim, psicologicamente já preparado para tirar uns diazinhos de férias, para dar aquela recalchutada e voltar para o ano novo e viver um novo tempo. Queridos, eu queria dizer para os irmãos que essa pandemia, ela não é um tempo ruim.
essa pandemia não é um tempo ruim. Mas, pastor, mas tem gente morrendo, tem gente isso, tem gente aquilo. Olha, pode ter um monte de coisa acontecendo, mas a pandemia também é um tempo que a gente está conseguindo validar um monte de coisa. Por exemplo, um monte de casamento falido, agora eles estão vendo que estava falido. Porque eles tiveram que ficar dentro de casa e perceberam que um não aguenta mais o outro. Por exemplo, um monte de igreja que estava resistente ao mundo digital. Não vou transmitir culto não, quem quiser que venha aqui. Fechou. Um monte de igreja fechou, porque ficou preso no seu sistema e esqueceu que nós temos que pregar o evangelho de todas as maneiras que a gente puder. Se o cara não vai mudar de vida, se o cara não vai querer uma nova postura, isso é problema dele. Nós temos que semear o evangelho, pregar o evangelho. O apóstolo Paulo falou, até por inveja, quiser pregar, prega, que se dane. Importante que o evangelho está sendo pregado, sim ou não? Está na nossa Bíblia. Então um monte de gente também se atualizou. Eu estava em Portugal, eu tinha 17 mensagens em 15 dias. Eu ia pregar Portugal, Luxemburgo e Reino Unido. E no meio do iniciozinho das minhas pregações lá, estourou a pandemia. Voltei para o Brasil num sábado, morto de cansado, comprei uma passagem urgente lá, que estava difícil voltar. Fui para o culto no domingo totalmente online. A gente já fazia online, mas tinha o presencial, né? Agora só online. Segunda-feira dei uma descansada, terça-feira reuni a equipe, falei, a partir de hoje, somos uma igreja totalmente online. Esquece tudo mais. Vamos pensar de forma online. Nós crescemos na nossa igreja 3 anos em 3 meses em termos de comunicação. As minhas redes sociais explodiram, um monte de coisa aconteceu. Vídeos que eu fui produzindo tiveram 2, 3 milhões de visualizações. Coisas que eu não fazia antes foram acontecendo. Tem um vídeo meu que um dia desse o cara copiou, botou no TikTok dele. Só no TikTok do cara o meu vídeo tem mais de 600 mil visualizações. Então, e alguém falou assim, você ficou chateado? Eu falei, eu fiquei feliz da vida, queria que o TikTok todo copiasse. Queria que todo o TikTok do mundo copiasse. Nós estamos aqui para semear. Amém, irmãos? Então eu preciso que você esteja muito atento a esse tempo. Eu vou pedir que os irmãos que estão aqui agora peçam a Deus, para Deus fazer um novo tempo com você a partir de hoje. Eu vou pedir que você faça uma oração dizendo, olha, pastor Josué está aí, a voz está baleada, eu vim aqui, mas eu queria muito receber alguma coisa que vai mudar a minha vida. Eu não queria mais um café de pastor, o café você tomava em casa. Tudo bem que a generosidade do apóstolo Gilson nos receber aqui é tão boa, legal, mas tomava em casa, ficava de pijama. Nós precisamos sair daqui com uma decisão. Você não vai sair daqui com o que você vai ouvir, você vai sair daqui com o que você decidir. Se você decidir alguma coisa muito forte com Deus, amém. Se você não decidir, perdeu. Amém, irmãos? Vou pedir que lá atrás o pessoal me ajude, não deixe ninguém conversar lá atrás, porque acaba reverberando o som para cá. Então vou pedir para o pessoal aí me ajudar nisso aí também, porque hoje Deus tem algo forte para fazer aqui. Amém? Então curva a tua cabeça, faz a tua oração, pede para Deus, muda a minha história hoje aqui, Deus. Senhor, teu povo está pedindo, agora é a hora que a gente precisa do toque do teu Espírito. Final de ano, todos nós estamos cansados de muito trabalho, mas nós estamos vibrantes para viver alguma coisa muito forte ainda esse ano. Vem sobre nós, nós oramos no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu sou pastor desde 10 de dezembro de 97, foi quando eu fui consagrado. Então já são 23 anos. Sou filho de pastor, fui criado na Igreja Batista
de Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, depois na Igreja Batista de Tauá, Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu não queria na minha vida é ser pastor. Eu não queria ser pastor porque eu sabia o que é ser pastor. Tem muita gente que não sabe, ele vê aqui o pastor na hora da homenagem, né, na hora do presente, do dia do pastor, ele fala, rapaz, é meu sonho isso aí, ó. É bom demais, queria ser esse negócio aí. Ele fica sabendo que o irmão da igreja levou o pastor na churrascaria e fala, rapaz, é meu chamado. É Deus falando comigo. Mas ele não sabe o que é ser pastor, mas o meu pai é pastor raiz. Daquele que visita, daquele que atende o povo na porta da igreja, daquele que faz gabinete, daquele que sabe o nome das pessoas, daquele que sofre pelo sofrimento dos irmãos. Então eu sabia onde eu ia me meter se eu fosse pastor. Eu era analista de sistemas, ganhava muito bem, trabalhava na multinacional americana, depois fui trabalhar num banco de investimentos. Eu com 20 e poucos anos, já estava com meu apartamento quitado, numa região nobre da Ilha do Governador, carro zero, minha mulher carro zero. E algumas pessoas perguntam, poxa, mas por que você abandonou isso? Fácil de responder. Porque eu não seria feliz fazendo mais nada na minha vida que não fosse ser pastor. Dinheiro nenhum, oportunidade nenhuma, aplauso nenhum, fama nenhuma ia mudar a minha vida. A única coisa que ia me trazer realização era ser pastor. E quando a gente ia para o ministério pastoral, na época que eu fui, hoje tem muita gente esquisita aí, mas na minha época a gente ia disposto a tudo. A gente ia para o seminário sem saber se ia ser pastor no Afeganistão, se ia ser pastor na Europa, se ia ser pastor na África, se ia ser pastor num lugar de perseguição. A gente ia para o seminário dizendo, eis-me aqui. A gente não ia já com alguma vaga garantida por alguém que mandou para o seminário, vai lá que eu vou te colocar numa igreja boa em tal lugar. Não. Tinha isso não. E eu saí do seminário e eu fui pastorear em Ipatinga, Minas Gerais. Deixei meu emprego, minha mulher deixou o emprego dela, fomos para lá, fui para ganhar 1/3 do que eu ganhava. E lá eu passei os dias mais felizes que você pode imaginar. Eu fiquei 5 anos e meio lá, e a igreja era a minha família, e eu me envolvi com todo mundo, eu me meti em tudo, e eu me tornei amigo dos políticos, dos empresários, dos pobres, do rico, dos médicos do principal hospital da cidade. Eu vesti a camisa do pastor da cidade. Ué, mas não tinha mais pastor? Tinha um monte, mas eu era o pastor da cidade. Você tem que ser o pastor da cidade, o outro também é. Você tem que ter uma visão de cidade, você tem que ter um compromisso com a cidade, você tem que amar a sua cidade. Um dia a tia da minha esposa foi lá em Ipatinga, e aí a gente conversando, ela virou para minha esposa e falou assim, o Júnior está falando de Londres ou de Nova York? Porque eu falava de Ipatinga com tanta alegria, que ela falava assim, é Nova York, é Londres? Não, é a minha cidade. Tem muita gente que não ama o povo que tem, não ama a igreja que tem, não vai dar certo nunca. Tem muita gente que está sempre de olho na igreja que o outro tem. Porque o bairro do outro, o povo tem dinheiro. Porque no bairro do outro, as casas são bonitas. Porque no bairro do outro, o povo é assim. Então, sempre. Por isso que não flui onde você está. Porque você está de olho no que Deus não te deu. Deus te deu isso aqui, para fazer acontecer aqui. Meus amados, fui para lá. Cheguei lá, a igreja tinha menos de 200 pessoas. Fiquei lá 5 anos e meio. A igreja cresceu bastante. Praticamente triplicou o número de pessoas, batizamos tanto, me tornei uma pessoa conhecida na cidade, quanta coisa boa acontecendo, eu estava feliz demais. Aí eu fui no congresso da CEPAL, cheguei na CEPAL, pastor Zé Carlos, ouvi um homem chamado irmão André, Brother Andrew.
Escutei o irmão André, ele começou a falar das experiências dele com Deus, experiência com Deus. Eu sentado ali na CEPAL, ouvindo aquilo, falei, nem crente eu sou. Eu nem crente eu sou. Que isso, você renunciou uma bela empresa, um belo salário, está perto dos seus pais, dos seus amigos, morando na sua casa própria, tudo, para ir para Minas Gerais. Isso não foi nada. Cheguei lá, uma igreja boa, avançou rapidinho, melhoraram o meu salário rapidinho, que a igreja aumentou a arrecadação, eles foram melhorando a minha vida, povo generoso, pão de queijo toda hora, queijo, doce de leite, rapaz, que vidão que eu estava, maravilha, que renúncia que nada. Ué, mas não foi renúncia? Que renúncia? Foi mole, tranquilo. Aí eu vou lá, volto para Ipatinga e faço uma oração. E a oração que eu faço diante da igreja é: Deus, eu quero correr algum risco pelo teu nome. Rapaz, tem oração